Boa noite, bom dia, que hoje vamos falar com o Japão. Boa noite, gente. Estou voltando para as lives com um assunto inédito, com uma pessoa inédita. É... Não consegui melhorar da minha tosse, então vocês vão ter que aguentar a minha tosse. Boa noite, boa noite. Estreando agora oficialmente como parceira do Espaço Humanidade, conseguindo me concentrar, né, num trabalho só agora. Então, marquei essa estreia com uma companheira aí do Grau 2, a Carol, que está no Japão. Então, tá de manhã lá e tá à noite aqui. E nós vamos falar sobre um assunto para dar nó na cuca, né? Um assunto polêmico. Então, eu já vou chamar a Carol. Tenho que lembrar aqui que mudou umas coisas. Acho que eu consegui. Oi, Má, Juliana, Bá, Pera lá. Jani. Mulher, eu tô vendo uma montanha. Pera só um pouquinho que eu tô tentando agora. Calma aí. Ai, meu Deus. Ah, eu achei que só eu começava a live atrapalhada, mulher. Falei, ué, gente, tá do outro lado. Oi, Tuti. Ai, que emoção. Que delícia fazer essa live. Aí tá de noite aqui de dia, né? Que delícia. Ai, nossa. E foi assim, rolou, né? As duas já estão live. Pá, vamos fazer. Vamos fazer. Ai, eu sou rápida no gatilho, viu? Na hora que eu vi que você já Gostei. tava lá, que você queria lá, eu falei, vamos embora. Ah, é porque assim, eu até fiz umas lives sozinha, mas é muito mais legal conversando, né? Então aí Sim. eu desanimo, volto, eu acabo não tendo uma constância por causa disso. Sim, é uma delícia, porque daí tem troca, né? A gente vai construindo algo juntas e aí a gente vai expandindo também, né? Conforme nessa troca, né? É muito gostoso. Tô muito feliz, é a nossa primeira live juntas, né? Exatamente. Ah, então, fala um pouquinho de você, né? Aproveitar que estamos fazendo a live Sim. juntas. Bom, gente, meu nome é Carol Miyazaki, eu sou terapeuta parceira, né? Humanoterapeuta parceira do Espaço Humanidade, também psicanalista espiritualista, que nem a Tude agora. Ai, que delícia! Né? Somos parceiras. Eu moro no Japão há mais ou menos 15 anos, metade da minha vida, eu tenho 33, então eu tô aqui já faz bastante tempo. E é um prazer estar aqui com você, fazendo essa live, a gente falando sobre um assunto que eu percebo que pega muito e pegou muito semana passada, né, quando a gente conversou. E eu percebendo que tava pegando bastante semana passada essa questão. Eu acho que pega sempre na gente, né? Essa questão em algum lugar, em algum ponto, mesmo se a gente não percebe. E eu falei, gente, é um bom tema para a gente trazer, porque cria dor, né? Cria muita dor esse tema. É. Você quer. Né? Oi, Nancy, Gui, Moacir, sejam bem-vindos. Você quer começar a falar do tema ou quer que eu. Pode começar. Manda bala, se você quiser. Você é das minhas, né? Vamos ver o que vai sair na hora. Oi, Abre a boca e o Cláudia. espírito fala. Então, quando a Carol falou desse tema, eu adorei, porque é um tema que eu posso falar com propriedade, porque eu já sofri muito por causa dessa ilusão da separação, né? Oi, Vivi. Então, eu falei, nossa.
é muito importante a gente falar sobre isso, porque realmente é, é uma das causas maiores de sofrimento, né? Por que que eu identifico dessa forma? Porque a partir do momento, se a gente não consegue aceitar as diferenças, né? E achar que tudo que não é do nosso jeito está errado, isso mostra que nós também não nos aceitamos. Porque se Exatamente. a gente aceitar as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas características, quanto mais a gente aceita, eu acho que é uma via de mão dupla, né, Carol? Quanto mais a gente aceita todas as nossas características, desde independente se está na caixinha do certo ou do errado, né, que não que a gente já sabe que não existe, nós conseguimos, nós ganhamos consciência, quanto mais autoconhecimento, nós ganhamos a consciência para aceitar as diferenças no externo, as características de tudo e de todos, né? Então, eu lembrei muito quando você citou esse assunto, quando eu era lá uma adolescente rebelde, que eu achava que o mundo inteiro estava errado, meus pais estavam errados, minhas irmãs estavam erradas, todas as pessoas à minha volta, o clima estava errado, a natureza estava errada, Deus estava errado, porque ninguém estava fazendo as coisas do meu jeito, né? E eu sei o quanto eu sofri por muitos anos por conta dessa ilusão, né? Por isso que eu chamo de ilusão da separação. Porque no fundo, todos nós somos feitos da mesma coisa e temos todas as características, né? Só que acentuada, mais acentuada tal coisa, né? Nós somos únicos e ao mesmo tempo somos feitos da mesma coisa. Então, isso é muito confuso, né? Porque a gente está aqui na matéria, né? Nós estamos visitando a matéria, então aqui a gente vê a dualidade. E aí a gente acha que essa dualidade de claro e escuro, né? Quente e frio, isso é uma guerra na, na, nas outras áreas, né? Então, se eu lembrei também quando eu era adolescente, também criança, que eu queria ser corintiana, porque meu pai era corintiano. E aí, menina, eu comecei a pôr camiseta e assistir o jogo e ficar naquele sofrimento lá. Aí chegou um dia que eu tava lá sofrendo porque o Corinthians estava perdendo. Eu falei: oi, acabou. Eu não vou mais passar por isso. Eu não sou mais corintiana, eu não sou mais porra nenhuma. Não quero saber. Isso me causa sofrimento. Eu não quero saber. Não quero saber de futebol. E eu fico até às vezes aflita vendo outras pessoas desesperadas por causa de porque ela escolheu um lado. Então, as pessoas escolhem um lado para sofrer, não para se divertir. Exatamente. É, Então, me trouxe muito essas coisas que eu mesma passei na pele, e à medida que eu fui enxergando, né, essa coisa de política também já me deu no meu saco que eu não tenho invisível, porque eu vejo pessoas da esquerda se comportando da mesma forma das pessoas de direita, fanáticos da mesma forma. E um achando que está contra o outro, se comportando da mesma forma, né? Isso acontece com time, com religião. Se você vê
A essência de todas as religiões é a mesma coisa. Existe apenas um Deus, cada um dá um nome. Os espiritualistas dão nome de universo, de todo, não sei o quê, mas é tudo a mesma coisa. Só usam palavras diferentes, idiomas diferentes. E aí querem ficar um contra o outro, achando que eu tenho que acabar com aquela outra coisa. Não existe isso. Porque todo mundo está indo para o mesmo lugar, que é o amor. Que a gente está aqui para aprender o amor verdadeiro, né? O amor incondicional. Então, eu me emocionei, né? Tô muito empolgada. Tipo assim, eu renasci das cinzas, que eu tava bem desanimada de fazer live. Você escolher, sendo você e ainda o assunto que você trouxe, me reenergizou, né? Ai, que incrível. Porque esse é um tema que, que eu fui muito lá no fundo do poço. Eu não sei se você sabe um pouco da minha história, Carol, mas eu fui Não. gótica na minha adolescência. Eu fui Você? gótica, eu só usava preto, só usava unha preta e roxa, né? Só maquiagem bem pesada, só coturno, né? Sobretudo até o pé. Exatamente. Por quê? Porque eu era revoltada com o planeta, com as pessoas, com tudo, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Só que ao mesmo tempo, eu eu sou mais, como eu sou água, né? Água com terra, eu sou lama, né? Então eu vou para tristeza. E na época que eu era gótica, estava muito em alta. Eu acho que nem existe mais. Acho que era careca. Tinha um que eram violentos, sabe? Que Aham. saíam cheio de corrente, com aqueles negócios que eu não sei o Sim, nome aqui para eu lembro. bater e tal. Uhum. Então, eram os carecas e os careca eram os raivosos lá, e os góticos eram os tristonhos lá, que ficavam escutando umas músicas deprê, ficava no cemitério lá, porque não sabia o que estava fazendo no mundo, né? Porque o mundo não é legal. Então, foi muito legal. Oi, Mara, oi, Lu. Ai, tem bastante gente que eu não vejo há bastante tempo. Ai, que legal. Então, eu sei o quanto eu sofri por causa dessa ilusão de eu estar no lugar errado, no planeta errado, com pessoas erradas, que estava tudo errado, né? Porque eu julgava demais tudo e eu ficava naquela constante dor. E aí, à medida que eu fui buscando, né? Eu comecei a fazer terapia muito cedo, né? Porque eu passei por processos bem complicados. Eu dei muito trabalho para os meus pais. E, e aí, à medida que eu fui me conhecendo, me perdoando, né? Porque a gente faz coisas inconsciente contra nós mesmos para nos machucar, para alimentar cada vez mais aquela dor, né? E à medida que a gente vai, que eu fui saindo dessa ilusão, né? Percebendo que se eu estava aqui, é porque eu tinha um propósito, eu só não sabia ainda, né? E essa coisa do, do time, da religião, eu sempre, eu sempre quis ser livre para ir onde eu quisesse conhecer e tá livre para eu sair a hora que eu quiser também, né? Tanto que eu até comentei em numas últimas lives que eu fiz que como eu fui criada no espiritismo, me desenvolvi na Umbanda, eu julgava muito mal o catolicismo, os evangélicos, os católicos por causa da Inquisição. Então,
em tudo, se a gente for procurar coisa para ficar com raiva, a gente vai encontrar. Ainda mais se a gente olhar para o espelho e lembrar de todas as cagadas que a gente já fez, né? Totalmente. Então, então eu vejo muito como está relacionado esse externo com o interno. A pessoa que julga demais, condena demais, sofre demais por causa do externo, é porque ela não está bem internamente. Ela não se conhece, né? E aí, o que eu estava falando? O que aconteceu? Eu julgava demais, eu falava, não, o espiritismo, o budismo, são mais evoluídos que esses católicos, que esses evangélicos, que não sei o que bibi, né? Tinha um texto lindo, cada etapa a gente inventa um texto maravilhoso, né? A gente acha justificativas para alimentar aquela raiva, Uhum. né? Ou para se colocar superior a outra pessoa, né? Isso. Até que, com todos os nossos estudos e tal, quando você expande a sua consciência, e isso, o autoconhecimento está completamente ligado a isso, que você consegue ver que todas as religiões e filosofias, eu já fui na Rosa Cruz, na eubiose, eu sempre busquei, né? E Eu não aí, no conheço essas espaço, duas, Tude. não Não conhece? conheço. Então, são como se fosse a maçonaria, só que Ah, sim, mais sim, sim. aberto, Uhum. mas é diferente, mas eles não são considerados religiões, são considerados Filosofia? sociedades alternativas ou é, que cada um fala um idioma, eu não consigo gravar tudo. Mas são pessoas que se juntam, igual a Fraternidade Branca. São Uhum. pessoas que se juntam, por exemplo, a Rosa Cruz, eles trabalham com meditação. E eu comecei a ver a similaridade, né? Fui numa igreja católica carismática, e aí você Carismático. começa a ver a similaridade, que o ritual é diferente, o ritual é diferente, mas faz a mesma coisa, Uhum. né? Tem ali o tratamento espiritual, né? É que no espiritismo é o passe. Aí no messiânico é o jorrei. Uhum. Na igreja católica é a água benta. Pensa. Na Umbanda é a defumação. E aí aí eu comecei a ver tudo de uma outra maneira, né? E comecei a frequentar igrejas evangélicas. Porque aí eu entendi que também eles estavam fazendo uma coisa que eu não achei nos outros lugares. Que por exemplo, o espiritismo, a Umbanda, os espiritualistas também. Uma coisa que me incomoda, vou abrir o jogo agora publicamente. Me incomoda um pouco uma coisa assim, eu sou assim, né? Minha função é assim, né? Aí o espiritismo fala, é meu karma mesmo, eu tenho que aguentar, eu tenho que sofrer aqui e aguentar, né? Para na próxima Perna só. encarnação, talvez eu vou ser mais feliz, né? E no catolicismo também tem um pouco disso, ter que sofrer para. E eu percebi que a igreja evangélica. Oi, Nina. Eu percebi que a igreja evangélica ela evoluiu muito. Por quê? Porque a igreja, eu não sei como era antes, né? Só que eu participando agora é a religião mais motivadora, é a religião mais sem julgamento, é a religião tipo assim, você cagou até agora,
esquece, você tem uma chance agora de ter uma vida nova. Todo culto que você for ou que você assistir, é isso. Você tem uma alternativa agora de ter uma vida nova. E falam muito de prosperidade, que a Bíblia é um manual de como a gente deve viver. Eu tinha raiva da Bíblia. Então, A gente vai olhando de outras formas, a né? gente vai olhando as coisas, aí realmente. E aí eu começo a ver várias pessoas cristãs muito bem-sucedidas. Por quê? Porque seguem o que está escrito lá, como um manual de ter uma vida plena, de ter uma vida abundante. Tudo que a gente escuta parece que eles fazem de uma forma muito mais terapêutica. Eu não sei te explicar. É uma coisa, é uma outra forma de conexão e que eu me identifiquei muito. E eu me cobrei. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é uma das ilusões que nós temos. Porque eu tinha a ilusão que eu estou no espaço humanidade, a espiritualidade livre, eu não preciso e não vou querer ir em nenhuma religião. Não, gente, não é isso. É muito pelo contrário, é o poder ter a conexão na religião que eu quiser. Porque eu lembro que no começo eu achava o que muitos alunos, quando chegam, acham. Se é sem cunho, se é sem cunho religioso, não pode falar de religião. Não. Nós podemos falar de todas as religiões, porque a espiritualidade está em todas as religiões, de formas e nomes diferentes. Então, para você ter ideia, eu nunca me batizei, porque a minha família não era católica, não era nada. E eu escolhi me batizar na igreja evangélica, né, que eu comecei a participar aqui na cidade de Valinhos. Me apaixonei pela forma de acolhimento, de não ter aqueles dogmas rígidos que algumas denominações aí têm, né? Então, a gente não pode julgar nada sem ir lá conhecer, ir lá E, ver. e não uma vez só, né? Eu acho que às vezes a gente acaba pegando a experiência de ir uma única vez e acha que é tudo aquilo e não se abre e se fecha uma porta, né? E acaba tomando como uma forma como a gente viu daquele momento e às vezes leva isso para a vida inteira, às vezes sobre alguém, sobre algum dia que às vezes a pessoa estava mal, de mal com a vida, aí você vai lá conhecer ela e você fala, nossa, pessoa chata. E às vezes nem é isso, às vezes ela tá mal aquele dia. Então a gente acaba tendo um julgamento condenatório tão grande que acaba separando ao invés de unir a gente, né? Ao invés da gente se abrir e olhar e tentar olhar de outra forma e falar, deixa eu ver se eu entendi direito, será que isso serve para mim? Mas será que, mesmo que não sirva para mim, será que eu não tô condenando, às vezes, só porque não me serve? Porque às vezes a gente faz isso, né? Porque não nos serve, porque não é o melhor pra gente como a religião, a gente às vezes acaba julgando, e isso, para mim, não aproxima nada de Deus. Só nos facciona, só nos separa. Exato. Mesmo quando a gente escolhe uma religião, né, Carol? Por exemplo, eu não vejo, eu encontro outros cristãos, eu não vejo nenhum, tipo, falar, não, a sua igreja é ruim, vem aqui pra minha, não sei o quê. Não, graças a Deus. Você, você tá indo em algum lugar, né? Mas muitas vezes existe uma guerra em qualquer religião, né? Na Umbanda tem muitas ramificações, né? Como é uma religião brasileira,
Então tem muito aí um fazendo de um jeito e aí o outro acha errado e aí, né, acha que a Umbanda tá se perdendo e aí não sei o quê. No espiritismo mesmo, ai, se você frequentar um centro, você não pode frequentar outro porque é energia, porque não sei o quê, porque, gente, E a a, gente acaba se espiri privando, né? a Se fechando. espiritualidade não tem divisão. O bem não tem divisão. Toda vez que a gente pensar em divisão, a gente está nas trevas. Porque é nas trevas que tem facção, que tem Tem separação, guerra, né, entre que si, né? De tem quem que é guerra. melhor e pior, né? É, Exato, que um escraviza o outro. É nas exatamente. trevas. Então, se a gente estiver fazendo isso, a gente está nas trevas. Enquanto a É, gente está no pensamento de união, que todos nós somos irmãos, que todos nós estamos aqui para evoluir a, a espécie humana e, gente, aprender o que é Deus. Aprender o que é Deus. Porque todo mundo até fica, cada um tendo uma interpretação que separa, né? Só que só existe uma coisa. Só existe um Deus, um criador de tudo, né? Então, esse assunto, fala um pouco, senão eu vou ficar lá aqui até. Esse assunto é maravilhoso. eu vejo assim, que tudo que a gente facciona de alguma forma, a gente está nesse lugar trevoso, né? Precisando levar a luz da consciência e não combater, né? E não porque a gente tende a querer combater tudo aquilo que a gente acha que é ruim, né? Então, o fora da uma religião, a opinião do outro, o partido político. E aí, nesse combater, a gente acaba se separando mais. Não só do outro, que a gente imagina que a gente está se separando do outro, mas a gente está se separando de nós mesmos. Então, é uma coisa, como você disse, a gente faz primeiro com a gente. E começa, assim, até de uma opinião, assim, que nem vai para esse lugar de partido político ou religioso, como eu falei para você, né, que eu compartilhei com você. Às vezes até, o meu estado é melhor que o seu, a minha cidade é melhor. Claro, tem O lugares que meu são melhores, bairro é melhor que o seu. o meu bairro é melhor que você, minha família é melhor que a sua. Então, dentro de um lugar, claro, que tem lugares que a gente vai olhar e vai falar, nossa, isso é melhor na qualidade de vida, isso é melhor na segurança, isso é melhor na beleza dentro do nosso ponto de vista. Porém, às vezes a gente proclama, fala, todas essas coisas se expressa de um lugar de facção, de um lugar de separação, de um lugar de condenação. E aí a gente acaba não conseguindo experienciar, não conseguindo observar, não conseguindo ter troca e não conseguindo expandir. Porque assim, eu sempre falo que é muito fácil a gente expandir, a gente gostar daquilo que nos convém, daquilo que a gente acha bonito, daquela pessoa que a gente admira. E é muito difícil mesmo para todos nós olhar e se conviver, às vezes, como pessoas tão diferentes. Mas eu falo e eu levo isso para minha vida mesmo, porque a gente só vai evoluir se a gente tiver troca com o diferente. A gente não vai evoluir mais do mesmo. Então a gente precisa ter essa troca, a gente precisa querer enxergar da forma como o outro enxerga. Até trouxe dentro das salas de terapia da comunidade do manoterapeuta, e até falei para uma cliente minha, postei até um feed no meu feed lá no Instagram, que tem aquelas obras de artes que eu esqueci o nome, que você vai andando e você vai vendo várias formas diferentes conforme você anda. Você já viu o vídeo, Tude, no YouTube? Tem um Não. nome. São obras de artes e aí você geralmente são feitas de tipo de ferro, latinha,
vários tipos, assim, geralmente de sucata. Tem um cara que, eu também esqueci o nome dele, que ele é bem famoso nesse tipo de obras de arte. E você vai andando pelo espaço, que geralmente são exposições, né, que tá ali essas obras de arte. Você vai andando por esse espaço, então você para num ponto e você vê um rosto. Aí você vai andando e você vê duas pessoas. Aí você vai andando e você vai vendo outra forma, um outro desenho. Então eu falo assim que quando a gente olha da nossa posição e a gente fala aquela é a nossa verdade, a gente precisa também, quando o outro fala eu não estou vendo isso, a gente querer ir até o outro e falar, nossa, verdade, você está vendo duas pessoas, eu tô vendo uma. Você está vendo, sei lá, uma pessoa posando assim, eu estou vendo uma pessoa De assim. outro ponto de vista, De né? um outro Exatamente. ponto de vista. Porque como a gente aprende no Espaço Humanidade, né? Todo mundo tem a sua meia-verdade, né? Então, todo mundo tem a sua verdade. Se a gente não olhar para a verdade do outro e querer mesmo enxergar, a gente vai achar que sempre que a nossa verdade é absoluta, e isso não existe. E aí a gente entra numa dor, geralmente pessoas assim, entra muito num controle, né? Tende a controlar muito. E eu posso falar assim, você contou um pouco da sua história, eu posso falar por mim mesma, assim, uma das coisas que me fez ter depressão e pensamentos suicidas foi por causa dessa, eu falava assim, eu até brinco, falo para os meus clientes muito, medir com a minha própria régua e achar que a minha régua é a verdade. Então, o que me fez levar mesmo para o fundo do poço, e eu vejo das pessoas que chegam até mim, é essa condenação que, claro, como humanidade, a gente vem, né, criando e vem se desfazendo agora, né, colocando consciência, né, porque a gente está evoluindo, a gente está falando mais sobre autoconhecimento, falando de uma forma profunda, que nem a gente fala dentro do espaço humanidade, dentro do manoterapeuta e da psicanálise e espiritualidade, esse ponto de vista espiritual, porque tudo existe por uma função, né? Então a gente acaba tirando desse lugar de condenação para falar, tá, peraí, qual é o divino que tem? Qual é a verdade que eu não estou enxergando? Porque senão a gente sofre. E aí a gente vai para o Exato. fundo do poço mesmo, a gente se separa às vezes das pessoas, a gente se afasta as pessoas, e às vezes tem uma troca, pode ter uma coisa muito linda ali, e a gente acaba se privando. Eu falo muito isso, a gente se priva de coisas incríveis, porque a gente acaba condenando. Eu fui Você até uma me vez fez. Fala, fala. eu fui até uma vez num restaurante com meu marido, que não bem um restaurante, ele é um pub, e ele vende um prato que a gente adora, que é aqueles. No Brasil fala falafel, que é um bolinho que eu Uhum, adoro. Ah, adoro. você que não come carne, você conhece, né? E Sim. aí, a gente adora, né? Eu fiquei 5 anos sem comer carne, laticínios, durante muito tempo. E nessa época também eu faccionei muito. Porque eu condenava muito quem comia, eu me condenava por ter comido a vida inteira. E aí, a gente foi nesse pub que vendia falafel, era um bowl, assim, que era vegano, e a gente foi lá comer. E aí, quando a gente tava chegando lá, a gente pegou, olhou assim, tinha umas motos, aquelas motos de motoqueira, sabe? Aquelas grandonas. E aí eu falei assim, nossa, que incrível essas motos, de quem será que é, né? E a gente chegou lá, tava lotado de cara, assim, era acho que num grupo, né, de motoqueiro, mesmo que era donos daquela moto, né? E a gente até brincou, nossa, a gente chegou no lugar errado, brincando, né? Aí a gente olhou assim, eles olharam tudo pra gente e a gente entrou, né? Aí só eu e o marido diferente, assim, né, modo de vestir. E eles tudo lá, assim, comendo com aquelas jaquetas de couro, com rebite, sabe? Aí a gente conversou e eles falando Aí a gente perguntou o que eles escutam, de onde que eles são. E teve uma troca, eles viajaram o Japão já inteiro de moto. E eles gostam de certas músicas que a gente nunca ouviu falar. Aí a gente colocou lá pra escutar. Eu falei, nossa, que diferente as músicas, que a gente curte outros tipos de música. Então teve uma troca muito gostosa. E eles conhecem muito estrangeiro, conhecem muito o Japão. E aí eles até indicaram alguns lugares bonitos pra gente. Aí eu falei, nossa, se a gente tivesse olhado e falado, ai, não vou entrar, porque tem um monte de motoqueiro aqui, vamos embora. Exato. Ia perder a Não teria oportunidade de troca. conhecer um outro planeta, né? Porque é uma outra forma de vida. Exatamente, é.
Então a gente acaba, às vezes, faccionando, separando, e a gente faz isso, a gente nem percebe o quanto isso faz mal pra gente. E vem, às vezes, de coisas assim que a gente fala, que a gente nem se dá conta, que a gente tá faccionando, que a gente tá condenando porque a gente condena na gente. Até um exemplo que eu posso dar, às vezes, por exemplo, a gente tá falando de roupa, de estilo, uma vez uma cliente minha falou assim pra mim, ai, eu não vou usar roupa tão assim porque eu acho mais justa, decote, porque eu acho que chama muita atenção, a pessoa quer chamar a atenção. E aí a gente foi vendo, foi olhando para essa questão, foi buscando, e aí tinha uma dor dela não ser atendida, mas ela queria ser, quando ela era pequena, mas ela queria chamar a atenção, porque todo mundo gosta de chamar a atenção. E aí ela Uhum. julgava isso, então ela condenava no outro. Aí tinha uma outra dor porque ela sofreu abuso. Então, mulher que usa roupa mais curta, mais chamativa, tem olhares e pode acontecer o abuso. Então, se a gente for investigar, se a gente estiver aberto mesmo, né, para olhar para os nossos monstros, que não são monstros, né, para as nossas dores, para as nossas questões, a gente pode enxergar que tudo aquilo que a gente condenou tem algum lugar dentro da gente bem escondidinho, né, Tudy? Que a Exatamente. gente quer. E você Né? falou disso, da comida, e o Da meu marido comida. entrou, meu marido entrou aqui, me mandou um psil, aí me fez lembrar que isso também causou muita dor, muito sofrimento entre eu e meu marido por muito tempo. Porque eu conheci ele, eu não era vegana. Uhum. Eu casei com ele, eu não era vegana. Aí quando eu decidi que ia, né, Parar de comer. que veio essa compaixão com os animais e tudo, porque para mim o veganismo é uma ampliação do amor, né? Uhum. Do além de nós, né? Uhum. É Além dos dos humanos, né? animais, dos seres, da natureza, é uma ampliação. Mas o veganismo também se desviou, né? Uhum. Também fica um monte de vegano brigando um com o outro lá. É, nem eu Porque às vezes um não é quero nem falar. ovolático, Eu nem um tenho é vontade ovolático mais de falar que eu sou vegetariano. vegana. Eu nem É, vou, nem tenho mais vontade de ser vegana por causa disso. Porque e também porque eu sofri muito. Porque eu achei porque, porra, descobrimos isso, né? Que porque ninguém pesquisa, não é qualquer pessoa que vai pesquisar como os animais são tratados na sim. indústria. Não A aparece causa aberto, é, né, os documentários do é, Cowspiracy, não é, Terráqueos, não aparece. Só entendeu? pra... Ninguém sabe que é o principal motivo de desmatamento na Amazônia. Então, assim, isso é muito muqueado da gente. Então, quando a gente começa a descobrir essas coisas, Tira uma é, venda, né? É como se a gente não, chegasse o mundo, né? mas eu queria que ele fosse vegano também. E ele tentou por um tempo. E aí, Igualzinho, meu marido. e aí ele não conseguiu. Ele falou assim, olha, no fundo eu tô fazendo por você, não é por mim. Uhum. E eu acho que tem um monte de vegano aí que muita gente que come carne que se comporta melhor do que vegano. O vegano não é a última bolacha do pacote aqui, porque tem isso, né? Aí tem gente que come carne e se acha superior ao vegano. Aí o vegano não come carne, aí se acha. Meu, ninguém é superior a ninguém, tá todo mundo tentando fazer o melhor que Exatamente. consegue, né? Só que eu sofri muito no meu relacionamento, por quê? Porque eu queria que ele se comportasse do jeito que eu achava que ele tinha que se comportar, porque ele tinha Igualzinho, que ser vegano, porque ele tinha que parar de fazer todas as coisas que eu achava errada. E uma infinidade, uma lista quilométrica. Então, aí você faz o quê? Você quer que a pessoa se transforme em outra pessoa? Que Mas você ama aquela pessoa. E se você ama aquela pessoa, e se você ama uma pessoa que é o completamente oposto de você, porque é isso que meu marido é, né?
Ele é completamente oposto. Eu sou terra e água, ele é ar e fogo. Não tem como, não tem como ele Até o fala baixo. próprio temperinho bem diferente, né? Não tem como ele falar baixo, não tem como ele não falar o que ele pensa. Exatamente. Putz, saiu. Ele fala e... Entendeu? Eu ainda dou uma segurada, só que também quando explode é brumadinho, né? Uma avalanche. E E aí, aí isso causa sofrimento, porque as pessoas se apaixonam, se unem, e aí quer transformar outra pessoa. Não, você tem que ser igual a mim para dar certo. É por isso que as pessoas não. Casamento não dura, ninguém mais não quer dura. casar, ninguém mais quer se relacionar. É melhor a pessoa se identificar como uma prateleira, porque aí ela não precisa, vai ter nenhum sofrimento, né? Não vai se relacionar com ninguém e tá por isso. Verdade. As A gente pessoas quer não transformar o outro do entenderam jeito, né, que a gente quer, da isso. nossa régua. A gente não entendeu ainda que nós estamos aqui exatamente para aprender com as diferenças. É a única forma da gente evoluir. Então, à medida que eu e meu marido a gente foi entendendo, eu tenho que entender que ele é movido pela ira e eu sou movida pelo medo. Não tenho o que fazer. Eu tenho que aprender a lidar comigo para ir com medo mesmo e arrumar alternativas para. E eu tenho que aceitar que ele é nervoso. Exatamente. Ponto. A Nina falou alguma coisa, falou um negócio aqui. Você pode ler? Viu? Isso já deu brigas várias no meu matrimônio também. Virgo, peixe, Brasil, Argentina. Cada um com sua essência, e isso é o maravilhoso de cada um. Exatamente. Quando a gente começa a aceitar que a pessoa que a gente ama é o nosso oposto, e a gente está aqui para aprender com ela, e ela aprender com a gente. E aí a gente ir se descobrindo, e se adequando, e se moldando, experimentando novas formas de conversar, de se relacionar, de organizar a nossa vida, aí vira uma aventura, aí vira uma brincadeira. Então, É, hoje em dia, eu mais brinco de brigar do que brigar mesmo. obrigada. Aí a paz, Porque né, a harmonia de verdade, né? Porque a gente a gente, acaba tudo fica mais não leve. brigando, não brigando por coisas assim tão besta, né? Tipo, que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Eu falo assim brincando, que tem aquela coisa que a D fala bastante, né, nos posts, que a gente é uma gota no rio e aí a gente se transforma em oceano. Se a gente fica querendo ser uma gota no rio e chega lá no oceano e fala, não vou me transformar, a gente, como vai ser? Né? Não tem como. A gente tem. É o Não processo, é a própria tem. Ou evolução. você evapora e vai se juntar com outras gotinhas na nuvem, ou você vai estar no mar. Não tem saída. Aí vira um, né? Até por isso que dessa união, assim, de tudo, que nem você, eu já fui para bebi de várias fontes religiosas. Eu fui batizada na católica, mas eu ficava assim, ai, e na missa, você senta, levanta, ajoelha, que não sei o quê. Eu ficava com o ciricutico, porque era muito assim, sabe? E com 13 anos eu ganhei o meu primeiro livro de bruxaria, que eu fiz um regaço. Eu falei pra minha mãe, eu vou querer esse livro, eu quero ler. E eu e minha irmã, a gente não queria seguir o catolicismo,
E a gente então foi bebendo de várias fontes. A gente foi pro espiritismo, a gente tem também influência dentro da minha família, o budismo. Então eu já tinha uma certa mistura desde quando eu era criança, porque a linhagem do meu pai vem de uma linhagem budista, né? Que é japonesa, né? Meu pai que é japonês. Então tem essa linhagem do shintoísmo, do budismo. Então desde criança a gente tinha rezava para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, mas ia lá fazer toda a tradição de acender o Senko, que é o incenso que a gente acende para os antepassados. Minha avó fazia o Meinit, que é o dia de celebração da morte dos antepassados, para eles poderem ficar em paz, né, serem honrados, lembrados. Então, a gente tinha esse costume desde criança, colocar arroz, né, que é uma coisa que o catolicismo não faz, né, mas colocar comida no Rotoksan, que é tipo como se fosse uma casinha com um monte de plaquinha dos antepassados. Então a gente coloca arroz, coloca café, coloca comida, e depois a gente até come porque é abençoado isso, né? Traz energia e vitalidade pra gente. Então, assim, desde criança tinha essa mistura do catolicismo com o budismo, mas a gente achava, eu e minha irmã, que era muito assim. Então a gente foi para outras religiões, foi para o espiritismo kardecista, eu fui também para o evangélico, adorei eu participava de uma igreja em Marília, quando eu morei em Marília, que chamava Tribo de Judá, adorava. Tinha muito adolescente, muitos jovens, pessoas assim É que têm muito uma outra animado, é visão. muito É animado. animado, os cultos, muito animado. Então, assim, eu fui vendo, fui bebendo de vários lugares, e como você falou, enxergando, são formas de celebrar, são formas diferentes de cultuar, mas tudo tá falando de amor, né? Tudo tá no fundo tá falando de amor. E é importante a gente encontrar a nossa tribo, o nosso lugar, mas não esquecer que o outro encontrou a maneira dele de se expressar, e isso não invalida a nossa maneira ou a maneira do outro. Porque eu falo assim, quando a gente tá na facção, a gente tá assim, um ganha e o outro perde. Um é o vencedor e o outro é perdedor. Só que às vezes a gente pode falar, nossa, amei, achei muito legal isso. E isso não invalida a nossa opinião, não invalida a nossa visão, não invalida a nossa verdade, não é? Exatamente. São apenas formas de se conectar com Deus. Simples assim. Então, se você encontrar a sua forma, tem gente que é pela meditação. Tem gente que é sentando e levantando lá na missa, que vai É. conseguir se conectar. Tem gente que Caótica, né? é eu nunca tinha sentido o que eu sinto o que eu sinto com os louvores da Com igreja. os louvores. É muito forte, né? É uma frequência, é uma coisa que é, e eu não imaginava, porque era uma religião que eu condenava, que eu achava que todo mundo como que Fanático, falava? chamado. Crente da bunda Crente, quente. Os crente da bunda negócios quente. tipo assim, eu sempre achei que assim, era tudo falso, Uhum. entendeu? Que as pessoas vão lá na missa e aí sai já lá fazendo um monte de coisa errada. Mas isso tem em todo lugar. Tem em qualquer religião, tem até em nenhuma religião, ateu ou quem vai em outros tipos de filosofia, tem Uhum. gente que não presta, tem gente que não presta no xamanismo, na Umbanda, em todo lugar, no São evangélico, pessoas, né? são pessoas, mas quando você percebe que tá todo mundo tentando ser melhor, mesmo tropeçando, não conseguindo ainda, né? É. Queria até trazer uma Então, coisa depois, estúdio. Ah. pode falar, vamos A gente, sabendo. a gente chegou uma cliente pra gente, pra mim, pra Paula Dodson, que a gente tem um grupo, né, de psicanálise em grupo. E essa pessoa entrou no grupo, né, pra fazer psicanálise, e ela tava muito revoltada porque ela segue o xamanismo. E o pai dela é evangélico, assim, de gerações, assim, parece que a família era evangélica de gerações. E aí ela fez todo como se fosse, assim, um chá, né,
como que fala? Quando tem, não é chá de revelação, é tipo um chá de revelação, mas hoje em dia tem muitas mulheres que convidam outras mulheres e fazem bênção, chá de bênçãos que chama. Chá de bênçãos, são outras mulheres que vão ali, e não tem uma religião, né, quando fala chá de bênção, são mulheres que se unem quando a mulher tá grávida, aí vai lá, acaricia, faz massagem, faz banhos de escalda-pés, é muito lindo, assim, sabe? Não tem nenhuma conexão com nenhuma religião, mas muitas aproveitam desse momento e conectam com alguma religião. E aí ela conectou com o xamanismo. E aí ela contando pra gente que o pai dela foi pra casa dela depois que aconteceu esse evento, que era um evento parece que só de mulheres, eu não lembro ao certo, que você pode convidar homens também, algumas mulheres só convidam mulheres e outras convidam homens e mulheres. E aí o pai dela foi lá na casa dela para pegar alguma coisa, algum dia que ela não estava, e ele falou que aquilo lá, todo que ela colocou ervas assim penduradas, algumas coisas assim que remetem ao xamanismo, e ele falou que era coisa do demônio, que não sei o que e tal. E aí ela cortou totalmente ligações com o pai dela, por mais que ela queria que o pai dela vivesse, tivesse uma vida assim, como avó com a filha. E a gente via que estava causando muito sofrimento, porque por mais que ela tava com muita raiva dele ter falado isso pra ela não tava conseguindo acolher ele. E aí a gente trouxe uma coisa, eu e a Paula Dodson, dentro da terapia pra ela, que eu fiquei assim refletindo, trazendo para minha própria vida, né? Que a gente, quando a gente fala, a gente fica se escutando e falando, aonde que é isso pra mim, né? Onde isso se encaixa na minha vida? É. E aí a gente falou pra ela assim que a única linguagem que ele conhecia era a linguagem do evangélico. Para ele, ele não conseguia conectar com outra linguagem, o xamanismo. Então aí a gente até falou para ela, né? Como você conhece? Você sabe qual é a maneira que você vai usar para se conectar com esse pai que tem essa linguagem do evangélico, que segue a Bíblia. Então aí a gente consegue o que? Se encontrar no amor. E aí eu lembrei até pensando nisso, eu falei, nossa, é como quando um assistido chega pra gente. É. E a gente pergunta, né, você tem uma religião ou não? E a gente explica conforme aquela religião da pessoa para ela poder se conectar com aquilo. Porque no fundo, como a gente falou, são maneiras diferentes. Mas tudo conecta com esse amor, com Deus, com o nome que a gente quiser chamar, né? Então, aí que a gente Exatamente. adjunta e aproxima do que separa, né? Olha quanta dor que causa essa ausência desse avô no caso dessa cliente, né? Por não ter esse amor, porque alguém vai ter que pegar e olhar com esse amor, esse olhar Você acolhedor. E percebe, ele não Carol? consegue, né? Você percebe, Carol, que é tudo um mal-entendido? É como Exatamente. se as pessoas falando idiomas diferentes e não se entendem. Porque, É isso que a gente até falou lá dentro porque da sessão. é, porque o que acontece? O evangélico é uma coisa, é uma religião muito simples. É você se conectar direto com Deus através, né, da Trindade, de Jesus, Espírito Santo, de Deus, tudo a mesma coisa, né? Então, qualquer coisa no meio disso, você está perdendo seu tempo. Sua conexão é direta. Você não precisa, por isso que eles falam que você não precisa de orixá, você não precisa de santos, você não precisa de intermediários. Para eles são intermediários. E realmente a gente não precisa, né? Só que é essa forma que ele falou, que é a interpretação dele. E não só na religião acontece isso, Carol. Famílias se despedaçam por causa de coisas Olha, que um não aceita exatamente. no outro. Duas. E a gente tem que ter Homossexualidade até, né, Tude? tudo, Tudo, tudo. opinião política, qualquer coisa, jeito de ser mesmo. Ah, Uhum. eu não falo com a minha mãe porque ela é Porque, chata, eu não quero mais falar com ela. Entendeu? porque, sei lá, é uma tia que é mais assim, e não pode ser assim, tem que ser recatada. E aí, é, o que que eu e meu marido, a gente, todo mundo tem problema com a família de não concordar. Gente, eu olho no espelho, eu não concordo com algumas coisas que eu penso e que eu falo também, que eu faço.
É normal a gente olhar para a vida de todo mundo e não concordar com alguma coisa que as pessoas estão fazendo. É normal, é natural. Não. Uma coisa é não concordar, eu não viveria assim, tal. Outra coisa é, é o fim do mundo, então eu não posso nem olhar para você porque você vive diferente de mim. Chega a ter E nós um laço, precisamos né? Uma entender, coisa assim, né? exato, e nós precisamos entender que é porque por muito tempo eu achava que eu e meu marido a gente tinha que viver completamente longe da nossa família, sem contato, para a gente viver melhor. Mas não tem como fugir, Tem. tá no nosso sangue, tá na gente. Metade da gente é nosso pai e metade da gente é nossa mãe. É. Se a gente nega a nossa família, a gente está se negando. E é muito mais fácil, Carol, nós que somos mais novos, que acessamos uma consciência, que temos mais consciência, mais abertura, nós arrumarmos formas de falar com os nossos As pessoas. pais do que o Exatamente. oposto. Então foi isso daí, essa oportunidade dessa moça começar a falar a linguagem. Não Do dá pai. para ela querer que o pai Ele busca. consiga ver o Exatamente. que as coisas do jeito que ela vê. Não vai É. ver. E para isso precisa baixar muito o orgulho, né? O É, orgulho de eu sou o umbigo do mundo, eu sou superior, a minha é a verdade absoluta. Porque, e aí a gente acaba perdendo algo que é tão importante, né? O amor que é algo que não tem preço, né? Então, ainda mais dos afetos que são mais valiosos pra gente, que são os nossos pais. Então, assim, sim. a gente acaba machucando e ferindo a nossa própria vida e a gente não percebe. A gente Não. até falou, você falou da língua, a gente deu até esse exemplo para ela, né? Quando a gente trouxe essa questão da linguagem, né? Do pai dela, e ela bebeu dessa água, ela sabe como que é, e ainda fica mais fácil. Porque uma pessoa que nunca teve contato, ela falou, ela teria que falar, então como que eu vou falar? Como que ele enxerga? Deixa eu ver, para tentar me ajustar para ter essa conexão, né? E aí a gente Exato. até falou, né? A Paula tá nos Estados Unidos e eu aqui. Aí eu falei assim, se eu tô falando em japonês e a Paula em inglês, como que vai conversar, gente? Não vai, pode, claro, pode fazer mímica, né? Mas se não tiver a linguagem certa, a língua que conecta, não vai conectar. E Não. aí a gente acaba se separando, né? A E Luísa falou, posso tô falar? gostando disso, É amo minha você. mãe. É minha mãe. Mas ainda tô... Então, eu tô muito emocionada porque eu queria fechar essa live falando da coisa mais importante. Aí até chutei aqui. Da coisa mais importante que nós precisamos acessar, que nós conseguimos acessar quando a gente começa a aprender a amar, que é o perdão. Por quê? Porque imagina se eu viver me condenando que eu fui gótica, que eu dei trabalho para minha mãe, que eu sumia de casa, dormia no cemitério, ela não sabia onde eu estava. E se eu não me perdoar, eu não tenho como ter uma vida nova, eu não tenho como seguir em frente para eu ter novas experiências. Exatamente. Ou se não, o que, que eu ia, que eu podia? Eu podia viver me sentindo em dívida com a minha mãe, tendo, não, eu tenho que agora agradar ela, cuidar dela, encher o saco dela, porque ela me aguentou, né? E aí eu ia continuar enchendo o saco dela, eu ia continuar incomodando a vida dela. E a mesma coisa acontece quando um fere o outro. Tem famílias que irmãos não se falam por causa de uma coisa que aconteceu lá na infância. Tem famílias que se afastam por coisas. Tem pessoas que me odeiam
por uma pessoa que eu nem sou mais. Exatamente. Só que a pessoa tá lá presa. Ela tá presa lá. E aí que entra os tratamentos, né, Tude? Porque a pessoa fica presa num lugar, num loop infinito, alimentando aquele lugar, aquela massa, sendo que você nem é mais assim. E a gente acaba se afastando das pessoas e acaba não dando essa oportunidade de falar, deixa eu ver como que a Tude tá, né? Deixa eu conhecer a Tude agora. Exatamente. Então, aí que vem a importância da gente se perdoar, que a gente fez o melhor que a gente poderia naquele momento, e perdoar as pessoas, principalmente as pessoas que a gente ama. Senão a gente vai perder uma vida não falando com aquela pessoa porque fala uma frase que eu não gosto. Uma coisa bem importante, Tude, a gente falar que muitas vezes a gente compra uma dor de alguém e a gente nem sabe. Por exemplo, tem um caso de uma cliente, e isso é muito comum acontecer, né? A mãe dela foi traída e ela assume o lugar da mãe dela de dor. Então, assim, ela comprou o lado da mãe e faccionou o lado do pai. E ela não percebe por que ela não consegue ir pra vida. Então, assim, a gente acaba, às vezes, comprando uma dor que nem a nossa, né? E tudo bem, né? A gente sentir a dor de como será que esse pai vai, né? No caso da traição, né? Que eu tô dando exemplo. Como será que esse pai vai ser de agora em diante? Será que ele vai ser presente? Não vai? Ok, essa dor. Mas pegar o lugar de ser traída, né? Que isso foi entre a mãe e o pai, a gente acaba assumindo uma posição que não nos cabe, um lugar de função que não nos cabe e acaba trazendo coisas que o nosso sistema não consegue digerir porque não é nosso. Então, quantas vezes, que nem você falou, brigas de família, acontece algo entre, sei lá, pais, por exemplo, os nossos pais brigam com alguém da família e aí os primos não se falam por causa dos pais. Os primos não conversam por causa dos pais. Então, a gente acaba perpetuando uma dor que acaba pesando mais ainda, né? E eu acredito muito que a gente está aqui para colocar amor. Assim, para mim é uma das coisas mais importantes. Por isso que para mim o meu trabalho chama Una Somos Um, porque para mim é a base da evolução da Terra, da gente como espírito na Terra amar. Para mim é muito verdade isso. Ai, é isso mesmo, gente. Tudo vai acabar nisso. A gente, a gente vai chegar no amor, na marra. Bater na cabeça até entrar o amor. É. Até a Ai, gente ver tô que não muito vale a feliz. pena, né, tudo, ficar segurando certas coisas, né? A gente só Não precisa vale a colocar amor. pena. Nada, Não vale. gente. Nada. Nada. Estou muito feliz. Então, assim, e também pessoas que se prendem a traumas, né? Fica sofrendo. Tem mulheres que não se separam, né? Se divorciam e não conseguem mais ter outro relacionamento, porque estão presas naquele trauma. Pessoas, às vezes, que sofrem um aborto ou têm que fazer um aborto, não conseguem superar aquela situação, né? Então, são muitas dores que nós estamos aqui para aprender a superar tudo. E nós temos cada vez mais ferramentas, oportunidades para isso, né? É isso que eu acho lindo em ser terapeuta, né? A gente conseguir levar um pouquinho de amor para uma pessoa. E a gente, ao mesmo tempo que está levando, a gente está se abastecendo, né? É uma troca A troca. que, assim, para mim, não dá para colocar em palavras, né? Com É, certeza a gente precisa, né? E gente que acha que não precisa de terapia e fica sofrendo,
também tem muito isso, Sim. né? Não, É, terapia ou psiquiatra é só pra gente doida, não sei o quê. doida. Tem dificuldade de buscar ajuda, Acho que preferem precisa ficar num fazer tudo sofrimento. sozinho, né? Eu já sofri muito por causa disso. Não, eu tenho que aprender a sair disso sozinha. Não, eu não É, vou no psiquiatra porque eu tenho que sair dessa depressão sozinha. Gente, às vezes a gente não tem como, a gente precisa de várias ferramentas para a gente conseguir. Se nós somos parte de um todo, nós estamos aqui para um colaborar com o outro. eu até tava falando esses dias pra Paula, né, pra Mana Paula, falei assim pra ela, nossa, eu acho que a gente tava falando sobre, né, a psique, sobre os mecanismos de defesa, sobre essa limitação que a gente tem de ir sozinho, mesmo sendo terapeuta, mesmo podendo ter todo o conhecimento do mundo, né? Aí eu falei assim pra ela, nossa, me veio uma coisa aqui, eu falei assim, nossa, Deus é tão, tem tanto, assim, arquiteta tão bem, é tão ardiloso no sentido de inteligente, que eu falei assim, isso é um dos planos de Deus, a gente não conseguir ir sozinho porque a gente precisa ir junto. Porque é isso, Exatamente. né? É isso, porque é a troca, é o amor. Por isso que quando a gente atende o nosso cliente, a gente tem aquela troca, né, dentro do setting terapêutico, a gente fica bem, né? A gente vai se abastecendo desse amor, desse lugar de consciência, desse lugar de trazer união para aquela pessoa, porque às vezes ela tá tão faccionada ali dentro dela mesma, e a gente vai trazendo isso pra gente, né? Quantas vezes eu saí É. de um setting terapêutico porque eu falei algo para um cliente e falei, nossa, isso serve para mim também. Aonde que serve? Exato. E não só isso, né? O nosso amor, né, ali colocado pro cliente colabora para ele se amar, né? Acontecem muitas coisas ali ao mesmo tempo que é a mágica da vida. É a mágica da vida. A gente está Deus é aqui muito para esperto. se unir. Não tem. Não tem Deus, outra Deus coisa, fez né? tudo perfeito. A gente que A não consegue gente que enxergar essa fica, perfeição, né? a gente que fica insistindo em querer sofrer, porque tá tudo perfeito, Perfeito. perfeito. Acho que o que a gente pode dizer, assim, que é uma coisa assim que eu trago para minha vida, eu tenho que me lembrar ainda, porque eu sinto que não é uma coisa que desceu, então eu preciso me reforçar isso quando algo acontece e tá assim, me incomodando, tá vindo alguma dor, né? Eu fico me perguntando aonde que eu preciso olhar e que maneira que eu preciso olhar que eu não tô olhando. O que que isso quer me dizer? Porque às vezes a gente só precisa dizer, soltar isso, abrir um espaço, realmente querer enxergar para a gente poder receber, porque Deus fala com a gente o tempo todo, né? Através de tudo, né? O A gente tempo não todo. fica sem resposta, né, Tude? Não fica. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca. E as pessoas acham, às vezes, que tem só uma forma, né? De se conectar, ou o jeito certo, né? Coisas assim. Mas se a gente ficar atento, é o tempo todo Deus está orquestrando a nossa vida. É impressionante. Eu vou contar uma coisa que a gente já passou de 1 hora e olha, eu vou querer mais. Eu vou querer mais. Também. Eu adorei Não fazer live com dá, você. não dá A uma gente tem, só. a gente Não tem dá. sintonia, tem conexão. Eu adorei. Tem. É gostoso quando é assim. Olha olha o que me veio agora, que aconteceu agora há pouco. Eu estou desocupando aqui o apartamento e minha mãe me deu um jogo, chama Rummikub. Que é isso? Porque ela tem o dela, é um jogo muito legal, de números, que você combina os números, é para jogar de pelo menos 4 pessoas. E aí, a gente jogava muito, eu, meu pai, ela e meu marido, né? Nós 4. Quando eu ia na casa deles, aí eles vinham em casa e trazia, aí a gente jogava e comia Ai, que alguma coisa delícia. junto, e se Adoro. divertia, colocava uma música.
sabe, às vezes fazia todo mundo de pijama já, festa do pijama, e jogava aquele jogo. Aí a gente se divertiu tanto que minha mãe comprou esse jogo é caro. A minha mãe comprou esse jogo num sebo. Então já tava as pecinhas meio amarela, tal, eu deixei na Cândida, tudo, cuidei do coisinho. E agora eu tô me desfazendo das minhas coisas e eu falei, mãe, guarda o meu jogo, né? Tô tirando as coisas aqui do apartamento, guarda o meu jogo. Aí ela, ai, não tem ninguém para doar, não sei o quê. Eu falei, no fim, a gente não jogou, né? Esse jogo que você comprou. Ai, não sei. Quem que poderia, né? Aí comecemos antes da live. Começamos a descer as coisas para pôr no carro da minha mãe e do meu pai. Eles estão aqui para me ajudar. De repente, vem duas meninas e um menino. A menina olha a caixa do jogo. Olha, e é uma coisa besta, só que quem tem olhos para ver, a menina olhou para a caixa, ela, Hamikami, você conhece esse jogo? E começou a falar com as outras duas pessoas. Esse jogo é muito legal, é uns números, não sei o que, não sei o que. E aí me veio uma ânsia de dar o jogo para a menina. Ai, que lindo. Aí ela já estava indo embora, eu olhei para ela, ela virou para mim. Eu falei, você gosta desse jogo? Ela, eu amo Hubby Cubby. Eu falei, você tem ele? Ela falou, não. Então eu vou te dar de presente. Ai, Joga que muito que lindo. eu vou ficar feliz. Então, é uma coisa... Gente, tudo é Deus. Deus, a gente tá sob o domínio de Deus o tempo todo. E muitas vezes eu poderia, Carol, eu poderia ter segurado esse impulso, que os evangélicos chamam de Espírito Santo, Espírito né? Santo. Eu poderia ter bloqueado o Espírito Santo que estava falando através de mim, mas eu não fiz isso, porque eu sei que se eu fizesse isso, eu ia me arrepender. Então, a todo momento, nós estamos à disposição de Deus. E se a gente tiver olhos para ver, Ele conduz todo o nosso dia. Não adianta a gente planejar, não adianta. A gente tem um mínimo de administração. Eu tô aqui, eu penso, o que eu arrumo primeiro? O que eu encaixoto primeiro? Não sei o que lá. Aí vem, tá, então eu vou fazer isso. Tudo que a gente vai fazer, se a gente vai sentir o que é para ser. E a gente vai estar no lugar certo, na hora certa. É só a gente seguir o estar com o Espírito Santo é a mesma coisa que a gente chama de estar no fluxo. Entrar no fluxo. No fluxo de Deus. É estar ali servindo, né? E aí a gente acaba percebendo, quando a gente vai para esse lugar, me emocionou muito. Quando a gente vai para esse lugar, a gente percebe que a felicidade do outro é a nossa. E aí a gente vai para um oitavo acima. A gente entra numa frequência de perceber que, cara, o outro ficou feliz e a gente sente essa felicidade, esse amor, porque não tem separação. Não tem. Exatamente. Não E tem. assim, eu sou uma manteiga, né? Eu sou uma manteiga. Ainda mais em TPM, me aguentem, porque, ó. Minha menstruação tá chegando, então eu fico mais ainda. Hoje, mais uma coisa simples que me emocionou muito. Eu fui no mercado comprar uma maionese vegana e aí no caixa a moça me cumprimentou, né? Oh, boa tarde, oi, não sei o que, passou, paguei. Gente, sabe o que ela me falou? Foi um prazer te servir. Ai.
Meu, eu fiquei assim, eu falei, muito obrigada, Deus te abençoe. Aí ela falou, a todos nós. Gente, o que a gente faz normalmente? Não olha na cara das pessoas, não conversa, não fala, ignora as Se fecha, né? pessoas no elevador. Uma simples troca ali de amor. Eu saí E às vezes muda o dia chorando pro inteiro, carro. né? Muda. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Mas não, tem gente o quê? Ai, a caixa do mercado é inferior a mim. Não, gente. Não, gente. Tem mendigo que é muito melhor que muita gente. Muito inteligente, né? Muito, muito, é uma coisa assim. É, Exatamente. Então, essa ilusão da separação é um mal mesmo. É o que nos prende, é o que nos trava, é o que nos impede de sentir esse amor, de sentir Deus em nós. Gente, exatamente. eu vou desidratar aqui. Ó, minha mãe, o que escreveu? Quem não nasce para servir, não serve para viver. Então, a gente está Jesus aqui vem falando isso, né? Jesus foi o maior servidor. exatamente, Ele exatamente. veio ensinar o que é servir com amor, né? Eu tava assistindo até The Chosen, que, nossa, Ah, é cada lindo episódio é demais. É maravilhoso, lindo né? demais. É lindo demais. E aí eu vejo assim como Jesus serviu e serviu com uma maestria tão grande esse amor que ele não cada apóstolo era de um jeito, né? Eu acho que ali a série ela traz uma intimidade muito grande com a pessoa Jesus e com as pessoas ali, né? Com aquele espírito em forma de pessoa, manifesto em pessoa. Então, ali assim eu vi assim como que é lindo essa união de todas essas pessoas que formaram os 12 apóstolos, cada um diferente do outro, né? E como ele Então, assim, aceitava e acolhia me e acolher. conversava com cada um da forma que ele ia É, conseguir entender. exatamente. Ele sabia conectar as pessoas. E eu acho que é esse amor que a gente precisa encaminhar, né? A gente Exato. usar essa linguagem, querer estar aberto para se conectar com o outro, né? Para a gente trazer esse amor e fazer essa troca de amor, né? É, Olha o que a Lu a gente, escreveu. Onde eu chego, gosto muito de cumprimentar. Às vezes as pessoas se incomodam. Um pouco o contrário também é verdadeiro. É, é, a gente precisa aceitar a gente, né? E às vezes o incômodo do outro só tá mostrando alguma coisa que às vezes ele queria fazer e não consegue, né? A gente tá fazendo troca o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o outro sempre é o nosso espelho, né? Pra gente olhar, é. pra gente ver. A gente só precisa estar aberto e se conectar com esse amor que existe em nós, né? Porque tá dentro da Tá gente, né, Tude? dentro da gente. E eu, e eu, e eu lembro que quando eu andava com raiva de tudo e de todos, só reclamando, só falando mal de tudo, só aconteciam coisas ruins comigo. Eu só atraía coisas para me confirmar que ninguém prestava, que estava tudo errado, que era isso mesmo e não sei o quê. E a partir do momento que você sai dessa frequência e vai para outra frequência, que é estar, né, como agora que eu estou aprendendo a linguagem evangélica, seguir querendo se parecer mais com Jesus, Jesus. que esse é o objetivo, Uhum. né? Então, a partir do momento que a gente começa, o que Jesus faria? Né? O que Deus quer de mim? Como Deus quer que eu me comporte, que eu viva? Eu consigo ter essa beleza indo no mercado, carregando as coisas para o carro, viver em estado de graça, no meio do caos. Domingo.
E eu acho que é isso que a gente precisa fazer como soldado e guardião da luz, né? A É, gente trazer essa, iluminar nós mesmos para trazer essa luz, porque na escuridão qualquer um enxerga a luz e a gente precisa se acender, que é esse amor que para mim, quando a gente fala soldado da luz e guardião da luz, para mim é esse amor que nos conecta a Mona, a Deus, o nome que a gente quiser chamar, para a gente poder iluminar e o outro se conectar com essa luz que existe dentro dele também, né? E a gente sim. cria uma onda de amor, de vida, que a gente não tem ideia, né? Como a moça no caixa falou para vocês sobre servir, e toda vez que alguém fala essa palavra, eu lembro muito de Jesus. Porque para mim ele foi o maior servidor É. que já existiu na Terra, é Jesus. Então, falar dele eu também fico muito emocionada, porque tem uma coisa com Jesus, uma É muito coisa, forte, é né? muito Muito forte. forte. Muito forte. É uma energia muito forte. E a gente consegue perceber que essa onda perpetua quando a gente sente, né? Essa onda perpetua lugares que a pessoa vai embora feliz, a gente tem aquela troca, o dia dela fica feliz, às vezes ela consegue acolher uma pessoa, a outra pessoa vai embora feliz e o marido fica feliz. É uma onda de amor que a gente não tem nem dimensão do tamanho que é. Também ao contrário, quando a gente vai lá e xinga a pessoa e manda Sim. ela tomar, né? É claro, gente, eu não tô falando que isso não aconteça, às vezes até aconteça com a gente, mas quando a gente começa a perceber o tamanho do poder que a gente tem quando no sentido de provocar algo ou provocar algo tão bom ou tão ruim, né? A gente Sim. começa a perceber o quanto que impacta as nossas atitudes, as nossas escolhas, como que a gente é, né, Tude? A gente tá É. toda emocionada aqui. Estamos derretendo aqui, desidratando. Lu, muitas não sabem o que é uma alegria ou um cumprimento que alguém passa, que nem acredita que alguém faça isso, que o amor faria, sim, é amar como seja. É muito difícil, nossas emoções ainda são muito fortes. Emociona e como. Eu acho que é isso. É isso. Acho que já desidratei muito por hoje. Vamos combinar a próxima. Vamos fazer mais live. É, a gente pode fazer mais live, porque eu adorei essa troca. Acho que a gente chegou numa vibração muito espiritual aqui mesmo, né? Muito do Sim, Espírito Santo aqui, né? exatamente. É o que preenche mesmo, é o que preenche. Nós não somos nada, nada. Quem não, quem não percebeu ainda que nada tem graça sem a gente se conectar com Deus, é essa pessoa que não consegue cumprimentar ninguém, Eu queria deixar porque tá aqui achando que é tudo, separado. ter Fala. separado. Eu queria deixar aqui uma música que me toca muito. Tem duas músicas que me tocam muito, eu acho que ela chama Lumira. Mas eu sempre confundo o nome dela, que é a Lu. Eu chamo ela de Lu, porque eu sempre confundo o nome dela. Ela é cantora gospel. E eu adoro duas músicas dela, assim, que me conecta muito. Eu passo para alguns clientes, já passei para alguns. Não sei se você conhece Na Mesa, que é uma música maravilhosa, que você falou da prosperidade. E sempre quando algum cliente entra que a gente vem muitas, né, com muitas crenças em relação a ser próspero, a ser rico, e que isso vai contra, né? Muitas coisas religiosas, eu passo essa música porque ela é maravilhosa, chama Na Mesa, que é uma música gospel, eu acho ela Ah, eu linda. vou pôr na E minha a lista. Já tenho outra, quase 200 já. 200 aí vamos na minha fazer troca playlist. depois. Eu amo Vamos! música gospel, Eu eu adoro. escuto muito os louvores. E a outra que é Minha Alma. Sempre quando algum cliente chega muito, que geralmente chega muito mal, quando eu tô muito mal, eu escuto essa música. Então é Na Mesa e Minha Alma. Eu posso deixar até nos Tá. meus stories e marco você lá o nome Sim, das duas músicas. marca. Vou Foi um ótimo adorar. prazer estar aqui com você. Sim. Amei de Ó, todo o já coração. estão perguntando aqui quando é a próxima. Vou marcar. A Se der gente pra. Porque a Tude tá de mudança, né, Tude? Daí você precisa se mudar primeiro, né? é.
Eu até marquei com você essa semana que eu achei que ia ter conseguido resolver e melhorado também, que eu fiquei gripada, muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo na vida, e aí deu eu tava sem voz, minha voz voltou hoje, só pra live, só por Deus mesmo. A Lu também tá E. querendo fazer live com nós, bora. Ai, vamos! Aí não sei, a gente pode marcar semana que vem. Eu acho que nesse final de semana eu vou estar correndo aqui com as coisas, mas eu vou liberar até a semana que vem. Se Aí você se quiser, você quiser, semana que vem, nesse mesmo horário, eu acho que eu não tô com cliente. Esse na horário que a gente tá quinta? fazendo. É, aí a gente pode até. Ai, eu já tive até uma ideia aqui. Ai, meu Deus. Ah, ai, eu adoro Fazer tipo, ideias, gente. É o Espírito tipo Santo fazer, falando. fazer fazer um quadro, sei lá, não sei. Imaginei algo assim. Vamos. Vamos. Se você quiser, eu topo. Eu já fecho esse horário na minha agenda pra Já gente fazer. A gente toda pode chamar mais quinta às uma pessoa. 19. Começa Sim, assim o final de semana, porque é quinta, né? Quinta pra você e sexta pra mim. Já começa assim é. o final de semana pelo Espírito Santo. Já vamos amar nesse final de A gente semana. pode conversar mais em box em relação a isso, mas Legal. me deu uma ideia, assim, tipo, algum quadro, Adorei, alguma coisa assim, pra trazer esse adorei. amor, esse Espírito Santo. Sim, Que lindo. sim. Vamos bolar um nome? Aí a gente pode fazer toda quinta. Toda... Ah, eu adoro fazer live, gente. Eu amo também. É muito bom, muito bom. Traz convidados e me convida. A gente faz sozinho também, Lu, e faz junto. É isso aí, né? Ai, que Então delícia, foi um tá. prazer, obrigada. Prazer. Obrigada, gente, por estar Não aqui dá com a vontade de gente, né? acabar, gente, mas a gente tem que ir. Ainda bem que não derrubaram nós, né, Tude? O Instagram. É. O Instagram gostou também do assunto. Do assunto. Um É, eu vou colocar prazer. lá então nos meus stories e marco você. Você pode gravar a live, pôr Sim, vou te colocar de no coisa? colaboradora. Tá, porque daí depois eu posso também subir e colocar alguns pedacinhos no feed, daí a gente faz colaboração. Legal. Tá Ótimo. bom? Beijo, gente. Um Obrigada, viu? beijo. Obrigada, Obrigada. Tuti. Paga bem. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.